Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao MF Kunz Online, Top of Mind 2017, AVA 1, atendente de farmácia. Nossa pílula do conhecimento de hoje, o assunto que nós vamos trabalhar vai ser os tipos de clientes de farmácia e os seus perfis. Então, basicamente, o que nós vamos estudar de hoje? Vamos para o nosso slide de apresentação para que você fique por dentro do microlearning de hoje e a sua pílula do conhecimento necessário para você ser um excelente atendente de farmácia. Então, a pílula do conhecimento da semana 9, aula 8, se chama tipos de cliente e seus perfis, ok? Então, a gente não vai perder tempo. Vamos para o vídeo. Então, assinantes já sabem que nós vamos trabalhar com um material extracurricular, que é o vídeo que fala sobre o perfil dos clientes e o artigo que fala sobre os tipos de clientes comuns no varejo e que passam também pela farmácia. Então nós vamos parar essa apresentação do slide, depois no final a gente volta para ele para dar uma resumida do que falamos. Ok? Então nós vamos parar a apresentação. E vamos apresentar o vídeo. Plantar na mente. Olá, aqui é o Dr. Camargo Lopes, seu farmacêutico. E será que dá para a gente saber o que cada perfil de cliente quer quando ele vem até a farmácia? Bom, saber a resposta para essa pergunta facilita o seu atendimento e melhora o seu resultado conforme você vai colocando isso em prática. Ao longo da minha experiência no balcão de farmácia, eu agrupei os principais tipos de cliente em 3 perfis principais. Primeiro, aquele cliente que vai até a farmácia com um pedido específico ou uma encomenda, como você preferir. Segundo, aquele cliente que vai até a farmácia com uma receita na mão. E terceiro, aquele cliente que vai até a farmácia para pedir uma indicação. A partir do momento que você identifica com que tipo de cliente que você está lidando, você pode realizar um atendimento de forma estratégica. E existe um padrão que se repete em quase 100% dos casos, e eu quero compartilhar isso com você aqui agora. Falando em compartilhar, já compartilha esse vídeo aí para você me ajudar a propagar a minha mensagem. Quanto mais você compartilha meus vídeos, mais eu tenho motivação para continuar publicando vídeos para você que me acompanha. E aí, compartilhou? Então vamos continuar. No primeiro perfil, geralmente nós temos um usuário de medicamentos de uso contínuo, que pode ser um anticoncepcional, um antihipertensivo, um antidiabético oral, um antidislipidêmico e por aí vai. Esse tipo de cliente já sabe quanto custa o medicamento que ele usa. E como é algo que ele compra todo mês e como essa lista de itens pode ser grande, ou seja, vários medicamentos, ele quer gastar o mínimo possível e economizar para poder usar esse dinheiro dele com outras coisas. Em alguns casos, o cliente tem que fazer sobrar para comprar comida. Então, obviamente, para esse tipo de cliente, você deve oferecer o melhor custo-benefício possível. Ou o seu produto mais barato, tá? Ou com um valor maior agregado, mas que ao final reflita em economia para esse tipo de cliente. Beleza? No segundo perfil, quando nós temos um cliente com a receita, o cenário é bem parecido. O cliente já chega na farmácia, geralmente lidando com uma situação que ele não esperava,
que ele não estava esperando enfrentar naquele momento. Geralmente, ele não dispõe do dinheiro para comprar todos os itens que estão prescritos ali. É comum a gente ouvir desse tipo de cliente: e aí, qual que é o mais importante aí nessa receita? Eu só tenho dinheiro para comprar um. Né? Então, para esse perfil de cliente, nós devemos oferecer também o melhor custo-benefício possível. E agora tem clientes que querem exatamente o que está prescrito ali, independente do custo. E isso não tem problema nenhum, tá? O segredo é conversar com o cliente e ver que critério que ele quer usar. Economia ou fidelidade aos produtos que estão ali na receita, tá? É um direito dele, a gente tem que respeitar isso. Mas eles acabam levando os mais baratos, na maioria das vezes. E antes de passar para o terceiro perfil, eu quero destacar uma coisa muito importante, que é o seguinte: você pode usar esse atendimento focado no menor custo possível para esses dois primeiros perfis de clientes como uma ferramenta para plantar na mente desse cliente a semente da fidelização. Você demonstra o máximo de prestatividade em ajudar ele a fazer vai trabalhar a por máxima fidelização economia possível nesse e ajudar no balconista. mas usa isso para estimular esse cliente a, da próxima vez que ele precisar de uma farmácia, ele pensar em você antes de qualquer outra pessoa, ou antes de qualquer outra farmácia. Perceberam? É a reciprocidade entrando em campo. E para concluir, nós temos o terceiro perfil, quando uma pessoa vai até a farmácia pedindo uma indicação. Geralmente ela está mais preocupada com a resolutividade do problema dela do que com o preço que ela vai pagar por isso. É claro que se ela puder unir duas coisas, ótimo. Mas é exatamente nesse tipo de atendimento e com esse perfil de cliente que você vai usar toda a sua bagagem profissional e aplicar todas as técnicas de venda que você conhece para fazer um atendimento eficaz e resolutivo, mas também com um maior ticket possível. E, na verdade, se a gente pudesse escolher, nós só faríamos venda de indicação, porque é algo que coloca à prova o nosso conhecimento e também traz mais retorno financeiro para a empresa e para o profissional. Mas essa não é uma opção. E por isso nós temos que estar preparados para agir da melhor forma em cada uma delas, ou seja, com cada perfil de cliente. Bom, eu vou ficando por aqui. Agora você já sabe quais são os 3 perfis principais de cliente que nós geralmente atendemos no dia a dia e como proceder estrategicamente com cada um deles. Se você ainda quiser receber... Então, galera, a gente vai dar uma paradinha então no vídeo e vamos para o artigo, ok? E se vocês quiserem receber mais conteúdo, basta somente os não assinantes buscarem mais informação sobre esse tema. Repararam que foi falado sobre fidelização? A fidelização faz parte da estratégia de um excelente atendimento que nós já falamos em aulas passadas. O mais importante é que com esses 3 perfis, você que está com atendimento, atendente de farmácia, que é o primeiro a receber o cliente, que você se ligue nesses 3 perfis. Agora vamos para os tipos de clientes. E aí nós vamos para um artigo, porque nós vamos falar sobre os tipos de clientes de farmácia, ok? Vamos ver como é que está a apresentação. Tudo bem. Que artigo é esse? Quem é o cliente farmácia? Dicas para atender com excelência. Vamos dar uma lida básica, tentar entender mais ou menos sobre esse assunto. Então vamos lá. Quem é o cliente da farmácia? Embora o cliente de farmácia seja comum em qualquer varejo, temos que interpretar que nós estamos agora avaliando tipos de cliente, essa é a aula, que você vai estar atendendo e é comum no varejo. Por se tratar do mesmo indivíduo, seus anseios são diferentes. E aí, quando a gente fala de farmácia, a busca por um determinado produto se diferencia pela necessidade.
Assim, a farmácia não existe apenas para repassar medicamentos aos clientes. Por sua vez, o cliente não é nada além de um ser humano que precisa de serviços ou produtos que a farmácia dispõe e está disposto a pagar por isso. Portanto, balconistas e atendentes, repare que são atividades diferentes, que entendem essa diferença, acabam se diferenciando e conseguindo mais clientes. Afinal, nesse cenário, o foco não é o produto. Pois se isso acontecer, a satisfação do cliente não será grande, e o relacionamento com ele não será duradouro. Então, o foco não pode ser no produto, e sim nas necessidades do cliente, nos anseios do cliente. O foco deve ser o cliente e as suas necessidades, e assim haverá satisfação real e a fidelização irá de fato acontecer. O que o cliente de farmácia busca? Em primeiro lugar, o cliente busca a resolução das suas causas, das suas coisas. Por isso ele quer encontrar apoio e auxílio em sua compra. Por isso é necessário passar segurança tanto no produto como no atendimento. E é fundamental que você passe segurança nas suas respostas. De acordo com a pesquisa sobre o comportamento do consumidor em farmácias e drogarias, realizada através do Popeye Brasil, The Global Association Market Retail, os clientes buscam o prazer na compra e a interação com o ponto de venda. Isso é, eles não compram apenas pelo produto, mas por uma série de fatores que iremos ver a seguir. Quais são esses fatores? Atendimento e conveniência. O layout e a disposição dos produtos também influenciam. Preço e desconto, com certeza. Localização da loja e a segurança da prestação de serviço. Diferentes perfis de cliente. Vamos identificá-lo? Cliente preocupado com preço. Sem dúvida, esse cliente dará indícios logo no início da conversa, que o valor é fundamental e determinante para a compra. Cliente apressado, não precisa nem explicar muito, né? Geralmente desconfiado, precisa ser tratado com cortesia e rapidez. Aqui a orientação deve ser bem claras e seguras. Cliente tímido. Em geral, esse tipo de cliente fica andando pela loja, até ser abordado. Logo é necessário que o funcionário vá até ele o quanto antes. Precisa ser discreto na abordagem. E ele nunca é evasivo. Porém, ele sempre fica na dúvida, porque ele é tímido. Já tem o outro, né? O cliente agressivo. Esse é o contrário. Saber que o cliente gosta de exclusividade. Além disso, é comum que discuta por qualquer coisa. Por isso, ser paciente e colocar à disposição das informações pode ser uma barreira contra a agressividade. A melhor forma de atender é evitar interrompê-lo. Clientes detalhistas. Normalmente esse cliente não tem pressa e precisa de detalhes sobre o produto. Uma explicação mais técnica sobre aquilo que está na bula ou que se refere na receita. Você precisa ser objetivo, seguro nas suas respostas e muito atencioso. Cliente bem-humorado. Isso é bom, né? De fato, esse é o cliente bem comum. Geralmente, constrangir o atendente com piadas é muitas vezes de duplo sentido. Então, é importante que o funcionário não dê importância às piadas, mas ao mesmo tempo não haja com arrogância e falta de paciência. O cliente sabe tudo. Em geral, esses clientes entram na loja após algumas consultas na internet. Consequentemente, existem explicações bastante seguras do profissional, pois ele já tem parte da informação, que não é conhecimento, sobre o produto que ele deseja. Então, evite questionar o cliente e seja criterioso nas suas indagações. Passo a passo para atender cliente de farmácia com excelência. Abordagem do cliente de farmácia. Facilidade na identificação. A abordagem tem que ser espontânea. Dê atenção ao cliente ao máximo. Verifique, inclusive, na sua postura não verbal.
dar os diagnósticos necessários com precisão, tendo conhecimento da patologia, dê orientações eficazes. Importante dizer que você não é o balconista e não é o farmacêutico. Então, dê segurança, mas encaminhe para o balcão para que possa, então, as respostas estejam mais lógica possível em relação ao que o cliente deseja. Perceber problemas específicos e resolvê-los, conhecer bem os produtos e serviços que você atende fora do balcão, respeitar a preferência das marcas que o cliente quer. Também dê condições para que ele possa ter mais amplitude dos produtos na prateleira. Se tiver que reformular os pedidos, tire as dúvidas e ajude no maior possibilidade, principalmente nas receitas em que as pessoas não conseguem entender a letra. Mas, reforçando, esse é o papel do farmacêutico e do pessoal do balcão. E é muito importante que você reconheça esses perfis, porque eles vão ser rotineiros, eles vão sempre aparecer na farmácia. Ou no varejo, né? Então, discutam, conversam, troquem experiência, né? Isso é muito importante. Trabalhar em equipe é fundamental em qualquer ramo na área de farmácia, então, é extremamente necessário. Então, vamos parar a nossa apresentação aqui, porque nós vamos agora para a apostila. Vamos então para a apostila. Então, pessoal não assinante, vejam, revejam o máximo possível os vídeos sobre o artigo. Leia, releia, marque e se aprofunde com outras informações também, ok? Conhecimento é tudo. E a pílula do conhecimento é aquela dose necessária. Se você quiser mais informações para conhecimento, basta você pesquisar mais. Já para o pessoal assinante, também o voo da águia é fundamental, ok? Porque os seus professores irão arrancar seu couro, lembra? Então esse vai ser o assunto que eles vão explorar nas suas aulas presenciais ou no Google Meet. Agora vamos para a apostila. Os não assinantes não têm obrigação com relação à apostila, mas você pode escutar e reforçar o seu estudo. Já os assinantes já sabem que a apostila vai ter um questionário avaliativo em cima do material didático, ok? Então vamos para a apostila e tratar do assunto da aula de hoje. Que assunto é esse? Quais são os tipos de cliente de farmácia? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Está preparado? Papel e caneta na mão. Leio e releio o máximo possível. Assinantes, papel e caneta na mão. Não assinantes. Tipos de cliente de farmácia. Estratégia de marketing e venda. Os 27 princípios de toda a empresa. E como tratá-lo. Conheça os 27 tipos de cliente e como tratá-lo de forma atenciosa e diferenciada. Esses 27 tipos de cliente, gente, tem a ver com os perfis do varejo, tá? Então, de um modo geral. Cliente decidido é um deles. O cliente decidido está sempre um passo à frente, muitas vezes conhece o produto ou serviço e o serviço tão bem quanto você. Ele já passou pela concorrência, ele já fez o funil de vendas, ele já está fazendo a pesquisa. Seja prestativo e faça com que ele se sinta no controle, deixando a decisão por sua conta. É claro, não cometa erro de tentar influenciar na sua decisão ou competir em conhecimento com ele. O cliente indeciso é aquele que realmente precisa do vendedor para indicar a melhor opção de compra. Faça então o seu papel de vendedor consultivo e dê a solução ideal. Cliente confuso é o tipo de cliente autoexplicativo, ele não é apenas o indeciso.
como também está completamente perdido nas opções disponíveis. Então você precisa fazer uma venda consultiva e ajudá-lo a descobrir o melhor produto para as suas necessidades. Cliente apressado, nem precisa explicar. É facilmente reconhecido pelo comportamento inquieto e a checagem constante das vendas. Você precisa encontrar o caminho mais rápido e seguro para ele. E demonstrar com rapidez e simplicidade, sendo objetivo e valorizando o tempo desse cliente. Cliente sem pressa, ao contrário, é um tipo dos mais metódicos. Você vai ter que ter paciência. Frequentemente esse tipo de cliente espera atenção exclusiva. Então você vai trabalhar com bons argumentos e dar uma total segurança de que o atendimento dele foi prestativo, criterioso e de qualidade. Cliente comunicativo, sem dúvida, é a pessoa que realmente quer comprar algo e só entra na loja para bater papo. Às vezes ele até quer comprar, mas o seu tempo é muito mais dedicado a conversar, bater papo. Os idosos têm essa característica, né? Não desvie o foco da venda, mas dê o máximo de atenção possível a esse cliente. Cliente não comunicativo é o contrário. Ele é o verdadeiro mistério para os vendedores, porque ele entra na loja e não se decidiu o que quer, ao mesmo tempo não se comunica, não dá a devida noção do que ele deseja. Provavelmente ele está parado na farmácia e sequer está focado no produto que ele quer. Procure com um discurso identificar o que ele deseja e ajudá-lo a ele voltar para o planeta Terra. E aí sim, mesmo ele não sendo comunicativo, ele vai entender que você está ajudando na procura de um determinado produto. Cliente atento, ao contrário do perdido, né? Ele está sempre com o radar ligado, costuma fazer perguntas e exige coerência no seu discurso. Tome cuidado com as inconsistências, seja objetivo para poder fechar a venda e atender a necessidade dele. O cliente desatento, ao contrário do atento, e está com 1000 preocupações na cabeça, entra na farmácia sabendo que precisa comprar, mas esquece. Está com a receita e o documento na mão e você, ao abordá-lo com educação, vai ajudá-lo a voltar para o planeta Terra. Tente fazer apresentações das opções de que existe na receita e tente encaminhá-lo para o local onde ele deseja o produto, aí facilitá-lo. Cliente que só diz sim, seja fiel ao que o cliente quer, ajude na decisão. Cliente estrela, aquele que gosta de ser o centro das atenções. Tenha o máximo de gentileza possível com esse cliente e ajude-o a resolver os problemas. O cliente negociador é aquele que ajuda na negociação e você vai fazer uma boa margem de negociação com ele, porque muitas das vezes ele quer o máximo de economia. Ele já fez uma pesquisa. Cliente amante da marca, não tem como discutir com ele. Deixa então ele decidir pelo produto e é bom pela fidelização. Cliente colaborador, ótimo, porque ele faz críticas construtivas, dá sugestões e inicia um relacionamento duradouro com a empresa. Cliente ansioso, ele quer a busca da satisfação imediata, ele quer que seja mais rápido atendido e você, que está no pronto atendimento, pode ajudá-lo a receber um atendimento especializado. Cliente bem-humorado é aquele cliente que está sempre com simpatia, descontração. Toma cuidado, que ele pode ser agradável, mas também pode ser desagradável nas piadas. Não perca o ritmo e muito menos fique chateado com esse tipo de cliente. Cliente que barganha é o cliente que está ali para pagar o mínimo possível. Cliente cético é aquele que não acredita que o produto esteja lá. Certifique que esse produto existe, que esse produto tem na prateleira e que ele vai encontrar à sua disposição. Um cliente irritado, não precisa nem dizer, é aquele que está impaciente e redutivo com relação à forma como está sendo atendido e ao produto que ele deseja. Não contra-argumente, crie soluções para que ele possa sair satisfeito, trabalhe com educação e seriedade, seja sincero. Cliente da concorrência é aquele que chega falando da empresa concorrente
Evite falar mal da empresa, porque ele está fazendo pesquisa e ele costuma, então, quando ele fala mal da outra empresa, vai falar mal da sua empresa também. Então evite falar mal da concorrência. E por fim, o cliente grosseiro é o maior dos desafios dos vendedores e dos atendentes. Então, tem que ter firmeza e seriedade, ignorando seus comentários rudes, focando na conversa somente quando necessário na compra, ok? É isso. Vamos dar uma paradinha, então, no material didático. Espero que você faça a sua parte, estude o material didático. Para nós terminarmos, nós vamos para o slide de apresentação, para nós então fazermos o resumo do que nós estudamos. O que nós estudamos na pílula do conhecimento foi o perfil dos clientes. Falamos sobre o perfil dos clientes em geral, que foi da apostila, os perfis de clientes de farmácia, os tipos de clientes de farmácia e os perfis de clientes de farmácia. Quero desejar para vocês boa sorte no seu estudo e que você dê continuidade junto aos seus mediadores. Para os não assinantes, até mais.